Bom, se você está aqui nesse vídeo, você já sabe, esse relacionamento aí terminou por culpa sua também. E sempre quando terminamos um relacionamento, sempre é a culpa, cada um tem a sua culpa, né? Tanto você quanto o outro, mas você precisa se responsabilizar apenas pela sua culpa, não pelo outro. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre erros, culpabilidade, responsabilidade, como lidar com essa consciência pesada que você tem depois de terminar o seu relacionamento ou depois que o outro terminou o relacionamento com você. O cara tá se irritando. Não pode rir. Bom, antes de falar sobre erros, sobre culpabilização, eu quero te lembrar que tem vídeo todos os dias aqui no canal, por isso se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para você não perder os próximos vídeos que com certeza vão te ajudar a se levantar depois desse término de relacionamento. Já deixe o seu like e comente abaixo o que você está passando, o que você está sentindo, qual culpa você está sentindo neste momento. A primeira coisa que você precisa fazer diante desse término de relacionamento é não terceirizar a culpa. Ou seja, o outro pode ter tido a sua contribuição, a sua participação para tudo que aconteceu. E talvez você esteja inclusive machucado com algumas coisas que o outro falou, com algumas decisões do outro. Talvez você nem esperava que o outro agisse da maneira como ele ou como ela agiu. Só que o foco nesse momento não é a responsabilidade do outro. O foco é a sua responsabilidade. Porque nós estamos falando com você. Então, olhe para dentro de si e dê uma olhada como uma pessoa madura faz em todas as participações que você teve no processo inteiro do relacionamento que vieram a desembocar nesse término. Porque uma das coisas de gente madura, uma das atitudes de pessoas que realmente evoluem na vida é a postura de alguém que se analisa, que se percebe e que não tem medo de encarar os próprios erros. O segundo ponto é exatamente isso. O vitimismo te impede de evoluir. Quando você terceiriza a culpa, quando você coloca sempre a culpa nos outros, você sempre é o bonzão, você nunca erra, você acaba não evoluindo. E nós somos humanos, né? Nós aprendemos com os nossos erros. É assim que a humanidade evolui. Então é errando que se aprende. Então não se vitimize. Todo mundo erra, todo mundo vai errar num certo momento. Mas veja para você, olhe para dentro e veja o que você errou nesse relacionamento. Tá bom. Essa postura de se vitimizar é aquela postura de querer que os outros tenham dó de você. Ah, ela me traiu. Ah, ele fez isso comigo. Ah, ela fez isso comigo. Entenda uma coisa, que essa postura de vitimização só retarda a sua evolução pessoal. Por quê? Porque você fica o tempo inteiro querendo essa energia de pena dos outros na sua direção. É como se você fizesse, sabe, aquela cara de coitadinho do Shrek, do gatinho do Shrek. Essa carinha de coitadinho não combina com pessoas maduras. Pessoas maduras reconhecem os próprios erros, pessoas maduras até reconhecem os próprios machucados, as próprias feridas, mas não fica lambendo essas feridas o tempo inteiro, querendo que os outros fiquem por perto. Ai, tadinho dele, tadinho dela, olha, coitadinho, olha como essa pessoa é infeliz por causa dos outros. Não, não, não. Se vitimizar só vai te atrasar na vida e vai te impedir de evoluir de verdade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nós precisamos nos autorresponsabilizar, que todo ato tem uma consequência. Então, quando você fizer alguma coisa errada ou alguma coisa certa, haverão consequências. Então, não pense que você errou, que você é a pior pessoa do mundo. Não é isso. Como todo mundo erra, o importante é o que você vai fazer com o seu erro.
Então você vai olhar, vai falar assim, ó, não vou fazer mais, não vou fazer isso ou aquilo. Então isso deixou cicatrizes em outras pessoas, isso me deixou cicatriz. Então a partir daquele momento eu não vou fazer mais. Ah, bom. E para a gente não ficar só na teoria, em terceiro lugar, escreva uma lista dos seus erros. Coloque num papel tudo aquilo que você acredita que foi um erro. Ou por ter exagerado na hora de ter falado com o outro, ou por ter sido injusto com a outra pessoa, né? Falando e fazendo coisas que o magoaram de propósito para ferir o outro. Coloque também nessa lista uma lista de omissões, ou seja, decisões que você poderia ter tomado, mas que você se acovardou naquele momento e disse, olha, eu não vou tentar, eu não vou intervir nessa questão. E por ser omisso, você foi deixando passar e passar e passar, e isso acabou virando uma bola de neve. Então, assim, faça uma lista, porque às vezes a gente é muito subjetivo, teórico, às vezes a gente fica apenas teorizando muito a vida, e é importante às vezes ser mais objetivo, anotar de maneira prática. Olha, eu errei naquilo que eu falei naquele dia, eu errei naquela decisão que eu tomei naquele outro dia, olha, aquele dia em que eu troquei mensagens com fulano de tal, foi erro meu, aquele outro dia em que eu escondi determinada situação, foi erro meu, piorou a confiança do outro em mim em relação ao nosso relacionamento. Olha, naquele dia em que eu fui grosseiro, em que eu falei, às vezes até a verdade, mas falei da maneira errada, falei de uma maneira estúpida. Coloque aí nessa lista, ou seja, não economize nada. Tudo que a sua mente te permitir lembrar, coloque ali os seus erros, suas omissões, tudo que você poderia ter feito ou falado de maneira diferente. É muito forte essa aspa. E a quarta coisa é se autorresponsabilizar, não é mergulhar na culpa. Não adianta você ficar chorando, remoendo o passado. O que aconteceu, aconteceu. Então, faça essa lista, olhe o que você errou e siga seu caminho em frente e refaça, pense antes mesmo de agir. Né? Respire fundo. Às vezes você é uma pessoa nervosa, às vezes você é uma pessoa ansiosa, às vezes você é uma pessoa medrosa. Então pense bem antes de agir, porque sempre haverão consequências. E não fique remoendo, coloque um ponto final e viva a sua vida de uma outra forma. Sim, nesse momento que você está fazendo uma visita ao seu passado, tá tudo bem, você dá uma parada aí nesse momento, fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, mas lembre-se, isso não te torna a pior pessoa do mundo, você é uma pessoa em evolução, então é natural que você erre, que você acerte e que no próximo relacionamento, como o meu amor bem falou, você tenha a possibilidade e a chance de agir de maneira diferente. O que não pode é você ficar, primeiro, atolado na culpa. Ai meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não vou conseguir me relacionar de novo, etc e tal. Isso é uma bobagem. Todo mundo erra, todo mundo fala o que não deveria ter falado. O seu erro final, ele não te define. Será? Pelo contrário, ele precisa ser uma escada através da qual você vai caminhar e evoluir como pessoa. Também não adianta nada você ficar culpando o outro e transformando o outro em um monstro. Sabe aquela coisa de que só o outro falou que não deveria, só o outro errou. Por que é essa lista que você tem que fazer dos seus próprios erros? Para você perceber que você tem participação nesse negócio todo, porque senão a sua tendência é só ficar falando do outro, daí o outro vira um monstro, o outro vira a pior pessoa da terra, daí você vai conversar com um amigo, você acaba com essa pessoa, né? Você vai conversar com seus pais, você transforma o outro no vilão da sua história. E não existe vilão ou mocinho, existem pessoas que são responsáveis topicamente por determinadas coisas, que no final podem ter contribuído juntos
para o término do relacionamento. Mas tanto você quanto essa pessoa com quem você terminou são humanos. E humanos erram. E humanos precisam aprender com seus erros, evoluírem com seus erros, para não ficarem repetindo isso nos relacionamentos futuros. Sim, aprenda a se perdoar também. Não adianta você ficar remoendo e sonhando e vivendo esse erro. Um exemplo, eu traí fulano de tal. Você vai ficar com aquele remorso. Nossa, eu fiz ele sofrer, eu fiz isso, eu não vou ser uma pessoa melhor. Não, as pessoas elas podem mudar. Então, deixe esse erro para trás, não fique remoendo essas coisas, né? E se perdoe, fala, olha, eu fiz determinada coisa, mas foi num tempo para trás, então foi com o conhecimento de lá de trás. Se perdoar não é viver no erro, se perdoar é deixar as coisas para trás e viver um novo momento. Achei bonito, viu? E para finalizar, uma das coisas que você tem que se perguntar é: por que você agiu da maneira que agiu? Por que você foi explosivo? Por que você tentou magoar o outro de propósito? Por que você não foi honesto com o outro e preferiu o caminho da traição? Essas são perguntas que você precisa fazer, porque não é a traição em si, não é o ato em si, não é a violência verbal em si, mas o que está por trás disso? Qual é a angústia que está por trás disso? Qual é o conteúdo interno, psicológico, que precisa de ajuste, que precisa ser trabalhado dentro de você? Talvez você viveu dentro de uma casa em que o seu pai traía sua mãe. Talvez você viveu dentro de uma experiência em que o amor estava conjugado com a violência. E daí você, de alguma maneira, acha que essas duas coisas coexistem no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente fica pensando apenas no ato em si, no acontecimento em si. E muitas vezes a gente precisa analisar o que está por trás daquilo. Qual é o verdadeiro motivo dessa raiva que lhe habita e que fez você tomar as decisões que você tomou. E por que as atitudes do outro tocaram tão profundamente você que te tiraram do seu eixo, que fizeram você agir da maneira como você agiu. Então, se não é possível restaurar os estragos do que aconteceu, porque o relacionamento acabou, e na medida em que ele acabou, você vai precisar superar isso, mas o que você precisa aprender com esses estilhaços, esses cacos que sobraram de tudo isso que aconteceu, é tentar entender o que está por trás dessas atitudes que você tomou, e não da do outro, porque o do outro interessa a ele, mas olhar para você e você evoluir como ser humano para que o próximo relacionamento que você tenha uma versão muito melhor de você mesmo, uma versão evoluída, crescida, mais madura, porque o próximo relacionamento não merece ter essa versão horrível e imatura que você demonstrou dentro desse relacionamento que acabou. E existem vários vídeos aqui no canal que é sobre término e você pode assisti-los, né? Vamos deixar um card aqui para você dar uma olhadinha referente a términos de relacionamento. Tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.